Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, serei uma das professoras de biologia de vocês aqui no Pré-ENEM Digital. Sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e tenho mestrado em Ciências Ambientais pela UFMT, aqui de Sinop. Para a gente começar nossa primeira aula de biologia, vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a disciplina, que vocês já conhecem, já têm intimidade, mas vamos nos aprofundar um pouco mais aqui no Pré-ENEM. E na aula de hoje a gente vai falar das principais características que todos os seres vivos compartilham. Isso é muito importante nós termos bem estabelecidos para a gente dar continuidade ao conteúdo e não ter dúvidas do que realmente é um ser vivo. Então vamos lá, né? O que é biologia? A palavra em si, biologia, significa estudo da vida. Então, nós estudaremos tudo o que tem vida e o que se relaciona com os seres vivos, né? Esse ecossistema, essas interações entre os seres vivos com os fatores abióticos, por exemplo, né? E aqui, pessoal, os objetivos, então, de estudo na nossa área de biologia, né? Por exemplo, origem dos seres vivos, classificação desses seres vivos, comportamento deles, interação entre esses seres vivos, sobre o meio ambiente e as relações dos seres humanos com esse ambiente que nós interagimos. Esse conteúdo vocês podem acompanhar aí na unidade 1 da apostila de vocês. Tem um tópico aí sobre as características dos seres vivos, depois vocês deem uma lida aí no conteúdo, certo? Vamos lá então, pessoal. Quais são então as características que todos os seres vivos compartilham? Primeira característica é uma composição química. Todos os seres vivos compartilham de moléculas orgânicas e inorgânicas que compõem esses seres vivos, certo? Próxima coisa, todos têm uma organização celular. Todos os seres vivos são formados por células. Pode ser que seja um ser vivo formado por uma única célula, um organismo unicelular. Como exemplo aqui, a primeira imagem está representando aqui bactérias, né, por exemplo, são organismos unicelulares, formados por uma única célula. Mas nós temos também a maioria dos organismos que são pluricelulares, formados aí por trilhões, milhões de células, certo? Como exemplo nessa imagem aqui de baixo, que é um corte anatômico de um tecido vegetal. Nós podemos ver várias bolinhas, né? São representadas aí, né, uma foto mesmo de um tecido vegetal. Então, uma planta composta aí por muitas células unidas entre si, formando um organismo completo, pluricelular, certo? Toda célula, pessoal, vai ter um metabolismo. O que é esse metabolismo? São as reações químicas que acontecem dentro dessa célula. Então, nós temos aí reações, por exemplo, anabólicas, catabólicas, coisas que nós vamos revisar aí ao longo do nosso ano, mas vocês também já podem começar a revisar conteúdo lá do primeiro ano do ensino médio de vocês, certo? Próxima coisa, pessoal, todos os seres vivos têm capacidade de nutrição e crescimento. Todo ser vivo consegue se alimentar sozinho, né? Seja de forma autotrófica ou heterotrófica, isso é, consegue produzir seu próprio alimento, como as plantas, então são autótrofos, ou precisam ingerir esse alimento, são heterótrofos. Então, todos eles se alimentam de alguma forma, dependendo aí do seu metabolismo, certo? Próxima coisa, pessoal. Reação a estímulos ambientais. Todos os seres vivos têm capacidade de reagir a algum estímulo proposto a eles. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo das plantas, né? As plantas, apesar de serem organismos sésseis, que são fixas, elas conseguem reagir a algum estímulo do ambiente. Por exemplo, nessa imagem, o estímulo de luz. A planta consegue, através de um balanço hormonal, direcionar o crescimento dessas mudinhas aqui, né, em direção à luz, porque as plantas dependem da luz para se alimentar, certo? Produzir seu próprio alimento. Então,
Todos os seres vivos, mesmo aqueles que são sésseis, conseguem reagir aos estímulos que o ambiente proporciona a eles. Por exemplo, ali, né, que eu coloquei, animais correm, podem se camuflar, emitir sons. Vocês devem estar ouvindo aí os passarinhos aqui, né, do meu quintal que vivem emitindo sons, né? Animais também atacam. Coloquei ali as plantas se movem em direção à luz. As plantas também podem produzir compostos químicos ali, os aleloquímicos, para se defender, né? Repelir outras plantas, repelir insetos, né? Uma metodologia ali de proteção, de defesa. Enfim, pessoal, todos os seres vivos eles vão reagir de alguma forma aos estímulos do ambiente, ok? Próximo, reprodução e hereditariedade. Todo ser vivo consegue se reproduzir, certo? Seja de forma sexuada ou assexuada. No caso aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, tem a reprodução assexuada de um protozoário, certo? Esse protozoário, ele se divide ao meio, né? Uma divisão binária. Ele não dependeu de outro protozoário para trocar material genético para se reproduzir. Não. O protozoário, que é esse daqui unicelular, multiplicou ali suas organelas, seu material genético e depois ele se dividiu ao meio, formando dois protozoários, certo? Então, essa é uma das formas aí de reprodução assexuada. Mas também nós temos aí organismos que se reproduzem de forma sexuada, que são a maior parte, né, dos organismos vivos. No caso aqui do exemplo, reprodução de peixes, né, que tem uma fecundação externa. O macho libera os seus gametas na água e a fêmea também libera seus gametas na água. Esses gametas fazem uma fecundação externa, promovendo aí a formação dos ovos, né, para depois a eclosão dos peixinhos, certo? Mas aqui, pessoal, nós observamos que houve a necessidade de ter um macho e uma fêmea e a união desses gametas, a união desses cromossomos para a formação de um novo organismo vivo, certo? Então aqui um exemplo de reprodução sexuada com fecundação externa. E a capacidade de hereditariedade é de promover essa propagação do material genético do indivíduo, né? Então aqui, no exemplo da reprodução dos peixes, os peixinhos que vão surgir dessa fecundação terão características que vieram do pai e da mãe, né? Do macho e da fêmea. Características herdáveis por esses filhotes, certo? Conteúdo que a gente vai estudar mais aprofundado lá na genética, certo? Próximo, então, pessoal, outra característica é a capacidade de evolução. Todos os seres vivos podem evoluir, né? O que seria essa evolução? Com certeza vocês já estudaram aí no material estruturado o tópico de evolução, né? Darwinismo, lamarckismo, as teorias evolutivas. Mas evolução nada mais, pessoal, nada menos é do que essas características de uma espécie que mudam ao longo de muitas gerações, né? Processo que pode dar origem a novas espécies, ou pode promover ali que uma espécie se adapte melhor, né, a aquelas situações que ela vive. Por exemplo, aqui, pessoal, o que pode levar uma espécie a evoluir? Adaptações ambientais ali, as situações ambientais, mutações genéticas, seleção natural do mais apto, né, processos que podem levar ali ao processo de evolução. Pessoal, e depois de nós vermos aí, né, sobre as características, principais características aí que todos os seres vivos compartilham, né, nós temos a pergunta, e os vírus? Que são esses benditos desses vírus, né? Então, os vírus, eles não possuem todas essas características consideradas aí biologicamente como conceitos básicos da vida, né, dos seres vivos. Então, os vírus possuem ali uma cápsula com material genético e eles conseguem utilizar da maquinaria celular para fazer com que a célula produza novos vírus, novas partículas virais. E é dessa forma que ocorre a reprodução dos vírus, né? Através da utilização de alguma célula, a célula produzindo novos vírus. Então, os vírus eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, eles não conseguem se multiplicar sozinhos.
Então, pessoal, existe uma discussão na ciência se os vírus são seres vivos ou não, né? Se nós formos observar pelos critérios básicos de seres vivos, não seriam considerados seres vivos, né? Mas aí existem muitos estudos ainda para serem feitos na área dos vírus para entender o que são os vírus, afinal, né? Continuando, pessoal, sobre os níveis, então, de organização, vocês podem conferir também aí na página 6 e 7 da apostila de vocês. O que seria... Vamos lá, pessoal? Então, nos níveis de organização aí, né, a menor parte do que existe são os átomos, e a maior, que está inserido tudo, é a biosfera, né, o nosso planeta Terra, com tudo inserido nela. Então, vamos lá, pessoal, um átomo é essa menor partícula é a menor parte que forma tudo que existe. Conjunto de átomos forma moléculas. Conjunto de moléculas pode formar substâncias. Elas podem ser substâncias orgânicas ou inorgânicas. No caso aqui das substâncias orgânicas, né, já vamos aí para nossa parte biológica. Por exemplo, aí uma molécula de DNA, uma molécula de RNA, por exemplo, uma membrana plasmática, né? Quantas moléculas que estão unidas aqui para formar essa membrana plasmática? O conjunto, pessoal, dessas substâncias orgânicas pode formar organelas, né? Então, ali numa célula eucarionte, nós temos vários tipos de organelas com suas funções específicas. O conjunto de todas essas organelas, como a membrana plasmática, pode formar uma célula que pode ser tanto eucarionte como procarionte. Lembrando lá, célula eucarionte é a célula que tem núcleo, né? Por exemplo, plantas, animais, fungos, os protistas. E os protistas são eucariontes, já o procarionte apenas bactérias, né? Lá no reino Monera. O conjunto de células aí num organismo pluricelular vai formar tecidos, né? Vamos agora partir aqui para o nosso organismo, né? Para ficar mais fácil para a gente entender. Então, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto ali dos tecidos vai formar um órgão. Por exemplo, um conjunto de células aí que vão formar o tecido muscular estriado cardíaco, vai formar um órgão ali chamado coração. Conjunto desses órgãos específicos vão formar sistemas, conjuntos de sistemas vão formar um organismo funcional, completo funcional, certo? Um organismo de uma determinada espécie. Um conjunto de vários indivíduos da mesma espécie é chamado de população. Conjunto de várias populações forma uma comunidade. O conjunto de comunidade com o ecossistema, o conjunto de comunidade com fatores abióticos forma o ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas vai formar a biosfera, onde tudo está ali inserido, certo? Conteúdinho aí que vocês já vão começar a estudar em ecologia, certo, pessoal? Ali na interação entre os seres vivos. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aulinha de hoje, só para a gente revisar aí o conceito biológico aí de vida, né? Lembrar um pouquinho da base da biologia. Bons estudos para vocês, façam leituras, assistam vídeos, façam os exercícios da apostila. E a nossa próxima aula vai ser sobre a origem da vida, né? As teorias sobre a origem da vida. Deixei aqui um mapa mental que eu encontrei para vocês, bem bacana. Isso é uma estratégia legal para vocês usarem para estudar, visualizar todo o conteúdo com os tópicos mais importantes. Legal vocês fazerem essas atividades como forma de estudo e para posteriormente uma revisão bem bacana para vocês. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Desejo um bom feriado a todos. Fiquem bem. Até mais.